mas ontem eu acho que o Brasil inteiro hoje é hashtag Força Marlon. Então a gente tá aí pra isso. Muito bom, tá? bacana. Obrigado. Muito bom, tá? Muito bom. É isso. Beijo, pessoal. Ó, tem mais Donos da Bola segunda-feira com toda a rodada do final de semana da dupla Grenal. Sexta-feira, 20 de março, a partir de agora você sabe, muita informação, prestação de serviço e aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o nosso dia a dia. E tudo isso que eu falei com a nossa marca, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, vamos juntos? Boa tarde, Rio Grande! Vamos para a informação, vamos para a notícia, porque ela não para. A polícia prendeu aquele covarde que matou a esposa Daiane Rosa Zastrou, 39 anos. Você lembra desse nome? 23ª vítima de feminicídio este ano, aqui no estado. O crime que aconteceu em Esteio, aqui mesmo na região metropolitana. Esse traste, este vagabundo, foi capturado na vizinha Sapucaia do Sul. O 23º feminicídio do ano aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, há uma informação de que a ficha criminal dessa criatura agora em cana, diz que era uma ficha pesadíssima. Tinha homicídio, tráfico de drogas, furto, né? Uma capivara bastante pesada. A reportagem é do Davi Ferreira. Câmeras de segurança flagraram por volta das 5 horas da manhã o suspeito saindo de dentro de uma casa, no bairro Parque Primavera, em Esteio. Dentro da residência, Daiane Rosa Zastrou, de 39 anos, foi morta a facadas pelo homem. Teve um probleminha técnico que a gente vai resolver rapidinho, né, pessoal? A gente resolve esse probleminha técnico sobre a prisão de mais um feminicida. E você vê, né? A gente queria tanto mostrar o rostinho dele, né? Dizer o nome da criatura, traçar um perfil dele, mas a gente não pode, em razão da lei de abuso de autoridade que proíbe as chamadas forças de segurança, as polícias em geral, né? Elas são proibidas aí de divulgar as imagens e também os nomes dos criminosos, dos chamados suspeitos, né? O cara mata a mulher a facadas na frente, né, de testemunhas, filhos inclusive da própria Daiane, e infelizmente a gente não pode divulgar nem o nome nem a imagem. É lamentável. A gente vai exibir a reportagem agora, Natália, por favor, me dê uma orientação aqui. Não entendi, me desculpa, fala mais devagar, por gentileza. Isso. Pode chamar a reportagem novamente? Então vamos lá, agora sim, roda aí. Câmeras de segurança flagraram por volta das 5 horas da manhã o suspeito saindo de dentro de uma casa, no bairro Parque Primavera, em Esteio. Dentro da residência, Daiane Rosa Zastrou, de 39 anos, foi morta a facadas pelo homem, que mantinha um relacionamento há cerca de 15 anos. De acordo com a polícia, a vítima chegou a registrar a ocorrência e pediu medida protetiva, mas na época não foi concedida. O homem de 60 anos foi preso em Sapucaia do Sul. Ele tinha antecedentes criminais e o casal possuía histórico de conflitos, com registro de violência doméstica. Que barbaridade! A única imagem que a gente tem dele, ele sendo, olha aí, ó. Na verdade, são duas, né? Tira a frase aí pra nós, por gentileza. Olha ele lá, ó. Já mais de 60 anos de idade. Esse é a prova de que os canalhas também envelhecem, né? Cabelo grisalho, caminhando, perambulando por aquela rua lá de Sapucacite, a minha querida Sapucaia do Sul. E aí a chegada dele à delegacia, né, a delegacia especializada no atendimento à mulher. Aí está a Daiane, ó. Mãe de 5 filhos, ela tinha um 6º filho que faleceu, infelizmente. Ela, que fiquei sabendo que ele e ela eram dependentes químicos. E ele a viciou. Aquele traste, aquele vagabundo, que agora está em cana, esse daí, tira a frase aí, por favor. Não dá para ver nada. Isso. Agora não, agora já foi. Mas assim, ele viciou a Daiane. Daiane não usava droga. E aí ela se apaixonou. Hoje, gente, tá muito difícil, né?
Hoje, para você, mulher, o conselho que eu dou, e olha que eu sei que existe aí o ditado que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas os meus são todos gratuitamente, são de graça. Hoje, se você achar que você vai se apegar a alguém, que você vai se apaixonar, tente buscar saber, né, as outras experiências, os outros relacionamentos da pessoa que você está se apegando, que está se apaixonando. Não sei se consegue puxar a ficha corrida, tem um projeto sobre isso, né? Existe um projeto aí que a mulher, ela poderá, né, fazer uma pesquisa de antecedentes criminais para evitar se enrolar com um cara como esse aí, ó. Que tinha já um homicídio nas costas, já tinha matado um homem, tinha furto, ou seja, ladrão, assassino, ladrão e traficante. E aí o que aconteceu? Ela não sabia nada disso. Ela não tinha conhecimento do histórico dessa criatura aí de mais de 60 anos, se apaixonou, eles foram morar juntos, né? Abriu a casa dela para esse traste aí, ó. Não, não é cabelo grisalho não, aquilo é boné mesmo, né? Pensei que ele tinha cabelinho branco, ó. Não tem não, ó. E aí ele a viciou, ele era traficante, ela não sabia, e aí ele começou, teria inclusive, de acordo com parentes da própria Daiane, ele teria aí viciado a esposa. Esse daí ele matou a Daiane 2 vezes, né? Primeiro matou viciando ela em drogas, depois o crime propriamente dito, o feminicídio que aconteceu esta semana. Foi anteontem o caso da Daiane, né? Foi na quarta-feira o crime aí que... de terça para quarta aconteceu esse crime lamentável, o 23º feminicídio do Rio Grande do Sul. Agora, quem é que garante que essa criatura abominável, que você vai ver agora aí, ó, ele deu uma de coitado, ó, os policiais vão pegá-lo, ó, deu aquela chavezinha, né, para imobilizar, ó lá, ó, baixa a cabeça, na frente dos policiais ele baixa a cabeça, né? Diante de uma mulher ele vira uma fera. Aí é um monstro, ele cresce. Esse toco de amarrar jegue aí, ó. Diante da esposa, da mulher que o amava, o que ele fez? Né? Cresceu para 3 metros assim. E aí a esfaqueou até a morte. Então tomara que ele fique em cana por um bom tempo. Tomara que ele permaneça na cadeia por um bom tempo. Mas quem pode garantir isso para nós, sociedade? Quem garante que ele vai permanecer? Não sei se vocês acompanharam o caso daquele vagabundo que deu quase que uma centena de socos na mulher. Onde foi mesmo, Nath? Foi fora daqui, não foi no Rio Grande do Sul. Acho que foi na região central do país, acho, tá? E aí o que aconteceu? Na audiência, o delegado primeiro errou. É um caso que não é do Rio Grande do Sul, tá? É São Paulo, ô Fábio? Pesquisa aí pra mim, acho que foi em São Paulo, foi lá no Sudeste. O cara chegou, copiou aquele imbecil lá que também deu 60 socos na mulher, só que aquele outro imbecil tá em cana. Esse daí, ele também foi preso, só que na hora de autuar em flagrante, o delegado não colocou tentativa de feminicídio, colocou lesão corporal dolosa. Aí é o cúmulo da burrice, né? O delegado lá do estado de São Paulo, ou burrice ou incompetência, um dos dois. Um dos dois. E aí sabe o que aconteceu na audiência de custódia? O juiz ou a juíza lá, né? A autoridade soltou o vagabundo e agora a polícia teve que pedir de novo a prisão preventiva daquele traste. Vai chegar uma hora, e não tá faltando muito, hein? Não me interprete mal. Vai chegar uma hora... Deixa eu falar com a câmera 1 aqui, por favor. Chiclé, corta aqui pro gordinho. Vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte: vão criar uma lei que, no momento em que a mulher registra o boletim de ocorrência, mulher que é vítima de violência doméstica, que é agredida, abusada nos mais variados sentidos, vítima de feminicídio tentado, ou seja, sobreviveu ao feminicídio, ela vai buscar a polícia vai solicitar à justiça a medida protetiva e vão criar uma lei, olha o que eu estou falando, não vai demorar muito, que no momento em que a mulher receber a medida protetiva, ela vai receber junto autorização para comprar uma arma registrada e automaticamente o porte desta arma. Porque do jeito que está, não pode ficar.
Vai acontecer, não vai demorar muito. Não sei como que até agora lá no Congresso, é que tá todo mundo só de olho em outubro, né? Todo mundo só aqui, ó, né? Qual cavalo, né? Só de olho em outubro. Mas alguém vai, não sei se vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas se passar, vão fazer isso aí, vão criar uma lei que a mulher que é vítima de violência doméstica, quando ela receber a medida protetiva, automaticamente ela vai receber, ó, você tem autorização para comprar uma arma e o porte da arma, vai ter que se armar. Porque ou é a mulher ou é o cara. Porque a justiça não consegue manter os feminicidas na cadeia. Que barbaridade, né? Olha aqui, ó. Câmera 3 agora, pode cortar para cá. Polícia Civil de Butiá, na região carbonífera, prendeu um professor, um teacher, né? É em inglês teacher, isso. 31 anos o professor, o prof. Sabe o que ele fazia, além de dar aulas? Oferecia drogas aos alunos. Segundo a investigação, primeiro, o prof oferecia o entorpecente de graça. Traficante é assim, né? Ah, experimenta aqui, ó. Experimenta. É bom, é muito bom, é. Leva pro cemitério, pra cadeia ou pra uma cama ou uma cadeira de rodas. E aí, depois que ele viciava os alunos, ele vendia para esses mesmos estudantes as drogas. A repórter Vitória Fernandes, ao vivo, direto da nossa redação integrada, traz mais detalhes. É um prazer ter a Vitória, grande repórter das rádios do Grupo Band RS, hoje com a gente aqui no Boa Tarde. Boa tarde, Vitória. Tudo bem, Mota? Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente. Esse homem de 31 anos, como você disse, era professor em uma escola municipal em Butiá. E de acordo com as informações da polícia, como você bem explicou, ele oferecia gratuitamente as drogas aos alunos e depois, se eles quisessem mais, se eles tivessem gostado da experiência, ele vendia aos estudantes. Um dos entorpecentes que ele comercializava era justamente a maconha. Ele atuava como professor desde o ano passado e morava ali bem perto da escola onde atuava, e a polícia teve acesso às mensagens que ele enviava aos alunos. E segundo as autoridades, ele teria essa linguagem mais descontraída, uma possível prática para se aproximar dos alunos, ganhar a confiança desses estudantes para obter lucro com essas vendas. Ele foi preso na própria casa dele, onde também foram apreendidos um revólver, uma espingarda, R$ 1.600 em dinheiro, munições, além de 5 celulares. Aí, em nota, a Prefeitura de Butiá informou que teve ciência dos fatos em 23 de fevereiro, quase um mês atrás, e dentro de 24 horas tomou as providências para afastar o servidor e que segue colaborando com as autoridades para reforçar o compromisso da Prefeitura com a segurança da cidade. Mota. E que pena que a gente não pode mostrar o rosto, a cara, a fuça dele. Que pena que a gente não pode dar o nome. Você sabe qual é o ano para que ele dava aula? Qual é a disciplina que ele dava? Eu não tenho essa informação, Mota. Ah, eu tô bem curioso para saber isso, hein? Será que ele é professor de matemática, história, língua portuguesa, geografia, inglês? O que será a disciplina que ele lecionava, né? Agora, ô Vitória, a gente pode fechar o Brasil para balanço depois dessa, né? Porque o professor vendendo droga para os alunos dentro da sala de aula. Não, mas pelo amor de Deus, a gente, a Vitória é de uma outra geração, é muito jovem, né? Mas na minha época, a gente ouvia falar, ó, o fulaninho lá é maconheiro, né? Mas nunca, a pessoa que era apontada como maconheiro, nunca ia acender um pacá, um beck, um cigarro, o cigarro do capiroto, dentro do colégio. A gente sabia também que nas proximidades, porque isso sempre existiu, nas proximidades de escolas, sempre existiu o comércio de drogas, sempre existiu o tráfico. Inclusive hoje é um agravante. Quando se prende um traficante próximo a uma escola, né, quando ele é levado a julgamento, isso daí agrava a pena, né, aumenta a pena que ele pega. Agora imagine um professor, não dá nem para chamar de professor, né, Vitória? Pois é, Mota. Antigamente a gente escutava que alguém chegaria a oferecer e depois compraria. Essa história é conhecida de fato, mas um professor é um absurdo. Não, gente, não dá. Olha, eu, com todo respeito que eu tenho aos meus queridos professores de verdade, né, que ganham mal, a gente vive num país onde, eu já disse isso inúmeras vezes e não só eu, como outras pessoas também já disseram a mesma coisa. Nesse país,
para realmente ser um país sério, tinha que priorizar. Primeira coisa, saúde, educação. E educação priorizar, né? Priorizar de verdade, não com discursinho furado e fajuto. Priorizar a educação, né? Investindo, porque educação não é gasto, é investimento. E aí com turno integral para todo mundo, entendeu? Né? Turno integral para todo mundo, desde a criancinha até o marmanjo que está prestes a entrar numa faculdade. Tinha que ser geral o negócio. Professor, e acima de tudo, professor ser bem remunerado. Professor ganhar bem. Professor, o que eu ia falar, a frase que eu ia falar, vou agora, é que professor tinha que ganhar mais que deputado federal e senador da República. Deveria pelo menos ganhar mais que, né, que deputado, que senador e por aí vai. Agora, não justifica o baixo salário, não justifica o fato desse canalha, desse traficante vagabundo lecionar numa escola municipal de Butiá, na região carbonífera, e usar disso para viciar os alunos. A pena dele vai ser pesada. Tomara que ele fique na cadeia até o julgamento. Mais algum detalhe, Vitória? Sem mais detalhes, Mota, qualquer atualização eu volto aqui na programação. Valeu, combinado. Vitória Fernandes ao vivo da Redação Integrada. Não vamos deixar a peteca cair não, vamos lá, com pique, hein? A Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas e o tráfico de armas em todo o estado. Mais de 60 pessoas foram presas até agora. A reportagem é da Isabela Jardim. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em âmbito nacional. São ações bem importantes nesse sentido, porque além das operações de repressão qualificada que realizamos durante o ano, nas investigações mais complexas, também tem essas ações pontuais da Polícia Civil e essas ações nacionais, então, dando mais frequência, né, e permanência à Polícia Judiciária também nas ruas. O foco da ação foi o combate ao porte e à posse ilegal de armas de fogo, comércio ilegal de armamentos, tráfico de drogas e enfrentamento de organizações criminosas armadas. 62 pessoas foram presas. Houve cumprimento de mandados de busca já programados, né, que são, pelo DENARC aqui, são quase que diários, em outros departamentos da Polícia Civil também, né, são diários e semanais, operações pequenas e ações pontuais programadas. Houve prisões em flagrante também, tendo em vista essa vigilância, essa ação coordenada nacional, em que nessas ações pontuais a Polícia Judiciária também saiu às ruas, né, mas muito em decorrência do cumprimento de mandados, mas focando em inquéritos policiais em que se investigavam aí, armazenamento de armas e drogas. Desde o dia 14 de março, a Polícia Civil realizou apreensões em todo o estado. Até agora, foram recolhidas 54 armas de fogo, dentre elas espingardas, pistolas, revólveres, carabinas, rifles e fuzis. Também foram apreendidas mais de 2.500 munições. Viu o poder bélico do tráfico de drogas? Munição, ó, fuzil aí, armamento de guerra, né? Pistola, ó, outro fuzil. Será que esse fuzil é de impressora 3D, não? Olha a quantidade de bala aí, ó. Calibre 12, né? Munição de fuzil. Que barbaridade, baita trabalho. Ó, outra aí, ó. Isso aí é pra pistola, ó. Olha a quantidade. Os carregadores, binóculo. Você viu que tem lá o carregador caracol? Aquele carregador caracol lá foi inventado pelo exército nazista, né? Na primeira, se eu não me engano, Primeira Guerra Mundial, né? Aquele, né? Então, o Rambo usava. Falando em Rambo, hoje a gente se despede, né? De um dos grandes heróis do cinema, né, mundial, o grande Chuck Norris. Eu era fã do Chuck, eu sempre fui, né? Vou continuar sendo, porque os filmes estão aí para quem quiser assistir. Chuck Norris, Charles Bronson. Charles Bronson, quando ele matava os bandidos, ele dava um sorrisinho de lado. Quem mais? O Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Não tem mais isso, né? Era assim, nos filmes eles chegavam, tava cercado por 1.000 soldados armados. Matava os 1.000 e ainda assim ajeitava o topete, né? Dava uma ajeitada no topete.
Aproveitando essa questão aí de armamento e tudo, né? Acho que os fãs do grande Chuck Norris hoje estão de luto, né? Morte dele que aconteceu lá no Havaí, lá, né? Que é um estado americano, na ilha do Havaí. Ele foi internado e não sobreviveu. 86 anos de vida, né? Viveu bastante, né? E muita gente curtiu aí o trabalho dele em inúmeros filmes. Qual que é o Braddock, né? Foi o mais famoso, né? O Chiclé não perdia uma sessão da tarde com ele, né, Chiclé? Chiclé não perdia uma sessão da tarde, pegava aquela bolacha Bono, né? Um copo de Nescau e ia lá na frente da TV assistindo a sessão da tarde. Estou fazendo propaganda para concorrência aí também, né? Mas naquele tempo a sessão da tarde era boa, né? Hoje só tem cada filme, um pior que o outro, né? Mas ele não tá em Lagoa Azul, o Chuck Norris, ô Chiclé? Ele tá falando que Lagoa Azul passou... É verdade, entendi. Lagoa Azul, a cor da lagoa nem tá mais azul, né? De tanto que passou, né? Na verdade, eu também assisti. Mas, ó, só para complementar aí esse trabalho do DENARC, só bota mais um pouquinho aí, Chiclé. Quero parabenizar o delegado Adriano Nonemacher, a todo o pessoal do DENARC e lembrar sobre esse número importante, hein? Ninguém merece ser vizinho de biqueira, ser vizinho de ponto de tráfico. Seja ele uma casa de rua, um condomínio, né, área chique, área pobre, não interessa. 08.518.518. 08.518.518. Esse foi, essa daí, ó, foi uma outra operação que aconteceu na Zona Sul também, ó, né, contra a chamada teleentrega de drogas, ó, a quantidade de dinheiro. Isso daí foi na quarta, não foi? Na quarta-feira aí teve, né, condomínio recebendo a visita logo cedo aí dos policiais do DENARC. Parabéns ao DENARC, é isso. É um trabalho incessante, não dá para parar. Por que não dá para parar? Porque o DENARC não para mesmo, é 24 horas por dia, de segunda a segunda. Porque o tráfico de drogas não para e traficante é igual mato. Você prende um, amanhã, no dia seguinte, já tem 2 disputando a vaga deixada por aquele que foi preso. Então, parabéns aí. Cadê os aplausos aí? Vamos aplaudir de novo aí. Isso! Aplausos, e a gente tem que incentivar o trabalho do DENARC, né, no combate a essa porcaria. O tráfico de drogas é um câncer maldito, né, gente? Deus me perdoe. Só quem já viveu... Teve uma pessoa conhecida que aí, né, que tomou essa decisão errada na vida, sabe a destruição que provoca. Bom, agora dá uma olhada nesse absurdo. Estudantes que vivem no interior de Santo Antônio das Missões, lá na região das Missões, região da fronteira oeste, esses estudantes estão sendo prejudicados por frequentes falhas no transporte escolar. Eu vou explicar. O serviço de transporte escolar lá em Santo Antônio das Missões, para o pessoal que mora na área rural, é prestado por uma empresa terceirizada contratada pelo governo do estado. E aí, parece que já tem aí cerca de 10 falhas. 10 falhas. E o pessoal vai para aula como? Tem gente que mora a 30, 40 quilômetros da escola, como é que faz para se locomover sem carro? Jornalista Luciano Resmini, nosso grande parceiro do portal SB News, fala agora ao vivo, direto lá da fronteira oeste. Boa tarde, Luciano. O que você apurou a respeito desse caso, Luciano? Boa tarde, Mota, para ti e para todos que nos acompanham na tela da Band. Um absurdo descaso com a educação. Nós estivemos hoje, Mota, pela parte da manhã, na Escola Estadual de Ensino Médio Joaquim Nascimento Barcelos, Vila São José, interior de Santo Antônio das Missões. Pais se reuniram, pais, mães de alunos se reuniram hoje pela manhã aguardando a nossa reportagem. Nós conversamos com eles, bastante indignação. Desde o início do ano letivo agora, já 10 vezes eles tiveram problemas. Problemas no atraso da chegada do ônibus para pegar os alunos em casa, para chegar em casa esses alunos depois que saem da escola. Para te ter uma ideia, Mota e quem nos assiste, hoje nós saímos de lá, era 10 horas da manhã. E os transportes ainda não tinham chegado. Meu Deus! Má condições. Para tu ter uma ideia, uma mãe relatou, e nós vamos ouvir daqui a pouquinho a fala dela, que o filho dela é quem freava o ônibus para o condutor poder abrir a porta. O tamanho descaso desses transportes. Eles são contratados pelo Estado para prestar serviço. Obviamente que tem que ser um bom serviço. Eu vou explicar mais, mas primeiro, Mota, eu vou pedir para a gente ouvir
a fala da Solange Rodrigues, uma mãe. Ela vai falar essa história do filho. E nós vamos ouvir também, já na sequência, a fala da diretora Valnice Carvalho Batista. Vamos acompanhar. Olha, desde o ano passado, faz uns 2, 3 anos que tá essa van desse jeito, né? Que não tem horário para chegar e quando chega é atrasada. E aí o transporte não tem segurança nenhuma, não tem cinto, os freios não funcionam. Que quando o motorista, o outro que abandonou a van porque não tinha condições mais, ele se cansou, sabe? Era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, a van funcionando. Aí quando ele ia descer para abrir a porta para os outros alunos descer, o meu filho já era convocado de sentar no lado do motorista para ficar pisando no freio, porque o freio não prestava, não funcionava. E aí, para ele poder abrir a porta para o outro descer, aí o meu filho ficava sentado lá. Meu filho tem 12 anos. Olha só, Mota, agora a gente vai ouvir a fala da diretora, que também falou conosco hoje pela parte da manhã. Nós iniciamos o ano letivo agora em 18 de fevereiro. Nos 2 primeiros dias nós já não tivemos o transporte escolar. Aí ficaram 2 dias os alunos sem vir na escola, os que dependem do transporte escolar. Aí os outros 6 dias que nós tivemos, sempre houve problema ou na chegada ou na saída, de estragos dos veículos. Aí então eles chegavam atrasados ou na entrada ou na saída. Olha só, Mota, a gente conversou também com outros pais, essas entrevistas estão disponíveis no site SB News, a gente escolheu essa para colocar pela gravidade da situação do filho dessa mãe que tinha que ele pisar no freio, uma criança de 12 anos. Então é um problema absurdo. Tem cerca de 70 alunos nessa escola. Essa escola que já tem 70 anos. É uma escola muito querida, muito respeitada. As pessoas têm uma admiração. Esse gravíssimo problema, que é a falta do transporte. Nós entramos em contato com a 32ª Coordenadoria Regional de Educação São Luís Gonzaga, que é responsável por Santo Antônio, e eles nos disseram que já notificaram a empresa e que a empresa teria resolvido o problema. Aí eu informei que não, que o problema continua. E nós temos agora, Mota, também um e-mail enviado da empresa para a escola. Hoje, eles não sabiam de nada, eles ficaram sabendo disso que eu vou trazer agora. A empresa, ela falou que... Ela falou que informou que está sem diesel e por isso que suspendeu o transporte. E que pode se estender também para a próxima semana. Estão sem combustível. Eles alegam a questão da guerra, falta de combustível nos postos. Ô, Luciano, enfim. Diga. A culpa agora então é do Trump. O Trump, né, atacou juntamente com Israel o Irã, e a culpa por aquela porcaria, que aquilo lá não dá para chamar de micro-ônibus de van. Me dá as imagens aí, por favor. As imagens que o próprio Luciano Resmini, aí a escola, os pais reunidos, conversando com a direção, né, área rural de Santo Antônio das Missões, região das Missões, né, entre a fronteira oeste e a região noroeste. Olha isso daí, ó. Até por fora você fala, o que está acontecendo? Quebrado. Quebra toda hora. E aí a situação de colocarem o motorista, colocou um menino de 12 anos para frear, para ele poder abrir para um outro aluno sair. E aí a questão é do diesel. O que o diesel está fazendo... Não, isso daí, gente, para o mundo que eu quero descer. O que o diesel realmente está faltando diesel, situação aí com relação ao petróleo, Estreito de Hormuz, né? Porque na verdade os Estados Unidos, ele quer dominar o comércio de petróleo do planeta, né? Já invadiu a Venezuela e tinha mesmo que prender aquele vagabundo do Maduro, aquele picareta, porque ditador, seja de esquerda, de direita, de centro, tem que se lascar. Então tá lá preso em Nova York o Maduro, ele e a mulher. O Maduro e a Madura estão lá presos em Nova York. E tá bom, ok. Mas aí, será realmente que o Trump queria, né? Queria prender o ditador, livrar o povo venezuelano, né, da ditadura chavista ainda, porque o Maduro foi uma sequência, né, do Chaves, do Hugo Chávez. Ou ele já queria, pensando de olho no petróleo.
E aí agora o Irã, será que realmente os Estados Unidos, né, o Trump, estava de olho mesmo em salvar o povo iraniano, aquele outro, o Ali Khamenei, aquele traste, aquele vagabundo também, né, que matava um monte de gente, mulher não é considerada subser lá no Irã, né, de acordo com os radicais do Islã. E aí, você acha que realmente ele estava querendo livrar o povo iraniano ou de olho também no petróleo? E aí o que acontece? Por causa da guerra, né, lá no Oriente Médio, os estudantes, 70 estudantes da zona rural de Santo Antônio das Missões estão sendo prejudicados. Aí eu te pergunto, há quanto tempo a Coordenadoria Regional de Educação, porque o governo do estado ele tem coordenadorias espalhadas, né, por todo o Rio Grande do Sul. Há quanto tempo a coordenadoria já sabia do problema, ô Luciano? Faz tempinho já, viu, Mota? Os pais levaram, inclusive, no ano passado, um abaixo-assinado para a Coordenadoria Regional de Educação em São Luís Gonzaga. O pai que levou, inclusive, falou isso, essa entrevista está no site SB News, se alguém quiser acompanhar depois. Isso no ano passado ainda, então não tinha nem começado a guerra no Irã e o problema já era recorrente ali desses transportes, Mota. Pode ser que esteja sem combustível, mas esse problema dos ônibus estarem na situação que está não é de hoje. Então o menino ele tinha que pisar no freio também por falta de diesel. Sabe, o diesel realmente está prejudicando o agronegócio, né? Os agricultores. Olha o que aconteceu em Formigueira essa semana lá. Como é que vai escoar a safra? Como é que vai movimentar o dinheiro, né, dos agricultores do Rio Grande do Sul que sofrem ou com cheia ou com seca? Porque é sempre sofrendo, ou uma coisa ou é outra. E aí não vem a securitização, né, e um fala, um promete, o outro também promete, e sempre usando isso como, né, como questão eleitoreira e tudo mais. Eu sei que o diesel está faltando, não foi região sul, não foi Rio Grande, que teve que reduzir o transporte público. Outras cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, estão tendo que reduzir. Aquelas que não aderiram ao transporte elétrico também, ao transporte ecológico, né? Então, e o diesel apenas aí para fazer rodar os ônibus, né? E lotações. Eu sei que a situação é complicada. O preço do diesel lá nas alturas, gasolina também, o pessoal aproveitou da distribuidora e mandou ver. E aí a gente reclama no posto, mas tem que reclamar das distribuidoras. Então a situação, a gente sabe muito bem que existe esse reflexo gravíssimo para a economia mundial sobre a questão do petróleo em razão da guerra entre, né, Estados Unidos juntamente com Israel contra o Irã. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Os ônibus estão, os micro-ônibus, as vans, olha a quantidade de criança que tem dentro dessa van. Esses ônibus, esses micro-ônibus, essas vans estão quebrando. Aí não é culpa de diesel, não. Eles arranjaram, olha só, a empresa, com todo respeito, eu não sei nem o nome da empresa, hein? Não sei nem o nome da empresa terceirizada, contratada pelo governo do estado, que deveria fiscalizar melhor isso também, hein? Mas usar a desculpa, né? Eles foram até, né? A oportunidade eles abraçaram, né? Foram oportunistas. Aí estão usando a desculpa do diesel para dizer, para justificar os atrasos. Isso é uma vergonha, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, tem que ser resolvido. Será que vai, Luciano? Olha, Mota, é a expectativa. A gente quer que resolva, inclusive, os pais disseram, Mota, tu vai nos salvar. Eu disse, não, nós vamos lutar sim por vocês. E eu creio que vai ser resolvido, Mota. O Estado vai ter que fiscalizar, não pode ficar nessa situação, as crianças não podem ficar abandonadas. Os pais, inclusive, disseram que o transporte não tinha ido hoje porque... Pode falar. Porque nós tínhamos ido lá, a reportagem estava lá, talvez seja por isso que eles não tinham ido hoje, para a gente não ver os ônibus. Mas logo depois saiu então esse e-mail da empresa dizendo por que não teve transporte hoje. Uma nota oportunista, digamos assim, né? Usar a questão da falta do diesel. Papel, tá, gente? Tô limpando aqui o sol, porque deve estar uns 80 graus aqui dentro. E olha que todos os aparelhos de ar-condicionado estão ligados. Imagina lá fora, né? Tô olhando aqui, quero, tá voando com uma asa só, porque a outra ele tá abanando, né? Vamos torcer, Luciano, e o nosso papel qual é? Informar, cobrar e, na medida do possível, reverter esse quadro, solucionar esse problema e ajudar essas crianças e adolescentes que estão passando por esse perrengue lá na zona rural de Santo Antônio das Missões. Parabéns aí pelo trabalho representando o portal SB News, Luciano. Grande abraço para ti.
Valeu, Mota. Seguiremos acompanhando. Grande abraço, bom final de semana. É isso aí, para isso que existe o Boa Tarde Rio Grande e os parceiros nossos aqui, né? Luciano Resmini na fronteira oeste, Rafael Menezes na região central, e a gente tem aí outros amigos espalhados por todo o estado. Onde tem notícia, a gente sempre dá. Bom, Fábio já chegou, voltando de férias, fez aniversário, né? Todo dia que a gente faz 34, 35 anos, nada como ter amigos, né? Coisa boa. Gente, chegou a hora de falar da Radiante Gold, hein? Você, mulher, se você tem mais de 35 anos, escuta isso com atenção. A partir dessa idade, o nosso rosto vai mudando rapidamente. As rugas ficam mais profundas, marcadas, aumentam as manchas, a pele parece cansada, flácida, tem o tal efeito bulldog, porque o rosto cai. E tudo isso, né? Isso daí que a gente falou, né? Essas características são sinais da idade que fazem você parecer mais velha do que realmente é. Observe a foto agora, o antes e depois. Olha só. Não, eu vou chegar até aqui, ó. Olha essa mulher aqui, ó, olha os lindos, né? Ela antes da caneta Radiante Gold, né? E olha aqui, ó. Não, é a mesma mulher, dá pra ver, né? Tá claro, né? Mas olha aqui a testa. Diferença, né? Olha aqui debaixo dos olhos. Olha o rosto. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o vinco aqui, ó, né? O chamado bigode chinês também. Cadê? Onde estão as rugas? As rugas... Oh, quase que eu caí. Eita! Hoje eu tô que tô, hein? As rugas desapareceram, gente. E a Radiante Gold muda realmente a aparência da pele. Por quê? Porque é uma tecnologia importada lá da Coreia do Sul, país das mulheres com pele de porcelana, exclusiva nossa aqui no Brasil, para você que ligar agora por esse telefone aqui, ó. Porque você não vai ver a venda na farmácia, nem na loja, nem no supermercado. Só no 0800 601 610 5, Fábio. E essa é a nossa cliente Débora. Gente, olha a diferença, como o Mota bem mostrou, do antes e o depois. É impressionante, eu recebi, né? gente, aqui o depoimento de outra cliente. Quando eu não é da Débora, é de outra. Não, essa foto é a Débora. Essa é a Débora aqui, falou ó. bem da diferença. Pé de galinha, as olheiras, o bigode código chinês, de barra, é o combo. até o pescoço, gente, dá uma diferença. Eu vou de manhã sempre na central e eu converso com as clientes, que eu acho que a gente precisa ter esse feedback. É verdade. E eu conversei com a Suzete, de 57 anos, e ela disse o seguinte: Fábio, por muito tempo eu achei que não adiantava mais me cuidar. Eu olhava pro espelho e pensava, as rugas estão aqui, estavam lá, não tinha o que fazer. Uma plástica era caro demais pra mim. É muito caro, gente, uma plástica. Nem me pergunta, diz ela. Eu já tinha testado de tudo, gastei um dinheirão. E a verdade é que eu tava com a autoestima muito baixa. Ouvi colegas de trabalho comentarem que eu parecia ter 10 anos a mais. Foi difícil pra mim, mas a minha mãe me ajudou. Olha que legal. Eita. A mãe ajudou. Ela mostrou o Radiante. Olha aqui, vem cá, quero te dar. Olha aqui, Radiante, estão falando. Usei e agora eu tô pronta pra vida. Olha que legal. É muito bom poder usar um produto que antes era só pros famosos. Era só pros os famosos chique. Que importavam, né? Exato. E agora a gente não. Que importa pra vender pra geral. E você que tá vendo as fotos, olha o efeito do Radiante Gold. São 5 ou 10 minutinhos. Na hora que você já usa, você já vê a diferença. Pra ruga, 1 minutinho, tá? 1 minuto. Agora, essa questão que ela falou dos 5 ou 10 minutinhos aí, é pro tratamento das outras imperfeições da pele. Exato. E esse tratamento tem que ser contínuo. Pela manhã, né? Escova o dente, usa banheiro, higiene pessoal, toma banho, ó. Radiante, protetor solar, maquiagem se quiser. À noite, antes de dormir, banho. Passou a Radiante, cama. E essa é a exclusiva tecnologia Gold 3D, garantida pela biomédica, a nossa doutora Marielle. Isso mesmo. E agora, você que está nos assistindo também pode usar. A Radiante, gente, ela é conhecida como o gel da juventude, porque desde a primeira aplicação, como a Mota falou, você já vê a diferença onde? No espelho. Agora fecha os teus olhos e imagina
tá? Como o teu rosto vai ficar esticadinho pelos 4 agentes tensores. Além disso, o ácido hialurônico, ele bota em cima ali da ruga, ó, e preenche, ela desaparece, e ainda tem o BNTX, que vai deixar a pele do teu rosto mais firme e acaba totalmente com essa flacidez que a gente viu ali na foto, aquele envelhecimento. Ele paralisa o envelhecimento da pele. Exatamente, isso tudo. Vamos acabar com esse papo, não é milagre. É tecnologia, é plástica, sem corte, sem dor, sem agulha e ainda por aquela questão que a gente adora, um precinho bem pequenininho. Então para tudo que tu tá fazendo, que agora mais importante vem agora. É isso mesmo. Mais importante. Voltando de férias, espero que ela esteja de bom humor. Vamos lá. Sempre linda, jovem novamente. Olha aí, o pessoal sabe. Liga agora, gente. 0800 601 610 5. Ligando agora. Eu vou repetir. 0800 601 610 5. Desconto do meu amigo, qual é? O gordinho aqui, Alexandre Mota, 80% de desconto na primeira caneta Radiante Gold, Isso tá? mesmo. Porque a segunda, dona Fábio? É presente pra você. 0800 601 610 5. Tem que dizer que eu quero desconto do Mota. Isso porque mesmo. É 80% de desconto. A segunda caneta Radiante é presente pra ti e a gente vai te entregar, vai tentar te entregar ainda hoje, tá? Chega. Pra você já usar de noite, mas normalmente a gente consegue dar conta. O frete é de grátis, como diz outro, tá? Isso Também mesmo. é presente. E eu sei que ela não tá sabendo, porque quem recebeu a mensagem fui eu. Se você mandar um abraço pra mim e pra Fábio, você tem ainda mais um presente, mas esse é secreto mesmo, porque não me falaram qual é o presente. Viu só? Mas você mandou abraço pro Gordinho e pra Fábio, pro Mota e pra Fábio, você recebe ainda um outro presente da Central. Mas tem que ligar agora, né, Fábio? 0800 601 610 5, desconto do Mota de 80%, presente em nome da gente, entrega grátis. Tá esperando o quê, minha amiga? Idade não é desculpa, agora sabedoria é escolha. Vamos lá? 0800 601 610 5, tá valendo. Atitude é o que você precisa para mudar a sua vida e para ficar cada vez mais linda. Porque uma mulher linda e empoderada consegue tudo o que quer na vida. Então seja esta mulher, você também, tá? Obrigado, viu? Parabéns pelo aniversário, Fabi. Olha só, a Polícia Civil de Venâncio Aires, lá no Vale do Rio Pardo, prendeu 2 homens. Homens não, né? 2 bandidos foram presos hoje por tráfico de drogas e fraude processual. O local onde eles traficavam fica perto de uma escola infantil. Olha só, falei agora há pouco sobre isso, na notícia da prisão do professor traficante lá em Butiá. Quando os policiais chegaram lá em Venâncio Aires, né, no local onde esses criminosos estavam, eles tentaram destruir as provas e queimaram o dinheiro, que é um outro crime também. Queimar dinheiro, rasgar dinheiro não pode. A reportagem é da Eduarda Wisniewski. Um ponto de reciclagem foi o alvo da ação dos policiais. O local funcionava, segundo as investigações, como um bunker do tráfico. As portas e janelas eram reforçadas, com câmeras de segurança apontadas para a rua. Além das 2 prisões, os policiais apreenderam dinheiro queimado pelos criminosos na tentativa de destruir provas, balança de precisão, materiais para fracionar a droga e as câmeras de monitoramento. 3 filhotes da raça pastor alemão também foram recolhidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade. Tadinho dos totó, gente. Olha, me dá as imagens aí, Chiclezinho. Olha aí, o pessoal da Civida. Obrigado, hein? Polícia Civil, Brigada Militar, nesse ponto de tráfico. Sobrado, hein? Sobrado, ó. E aí, quando os policiais chegaram nesse endereço, o desespero foi tão grande, queimar dinheiro, né? Bom, tem gente que queima 3 milhões de reais aí numa roda de uísque, né? O tal do Vorcaro lá com... E numa mesa com vários, né? Vários convidados ilustres, né? Se quiser saber, procure lá no Google, digita lá, né? Uísque, Daniel Vorcaro, você vai ver. 3 milhões de reais gastos para experimentar o tal do uísque inglês lá, uísque britânico, escocês, sei lá, né? Eu não bebo uísque. Agora, local aí, ó, jogaram as notas dentro da churrasqueira, é? Olha o ET lá, primo do nosso aqui, ó. Mas que bagunça, hein? Que bagunça, olha lá. Que é? Um cacetete, câmera, espingarda, um monte de porcaria, o dinheiro queimado. Gente, queimar dinheiro, rasgar dinheiro é crime, sabia?
E aí no meio os totó, olha lá, balançando o rabinho, todo bonitinho, ó. Os únicos inocentes nessa história toda, né? Os únicos inocentes, esses filhotinhos bonitinhos que a Polícia Civil e a Brigada Militar encontraram nesse QG do tráfico na minha querida Venâncio Aires, hein? E agora em maio tem Fenachim lá, hein? Lá em Venâncio Aires, a maior festa, capital nacional do chimarrão, né? Olha aí, gente, ó, o local. Olha, mas era só boca, ninguém morava aí não, né? Porque o lugar desorganizado, eu tenho toque. Eu vejo um lugar desse aqui, já me dá vontade de pegar água sanitária, balde, pano, né? Eu chamo Veja, né? Não quero fazer propaganda, mas já fazer uma limpeza aí, ó. Mas a polícia, de certa forma, fez a limpeza, né? Prendeu os 2 vagabundos que traficavam nesse local. Cadê os aplausos aí para a Polícia Civil e para a Brigada Militar lá de Venâncio? Parabéns aí, pessoal de Venâncio, hein? Tem um carinho gigante por todo mundo de lá, ó. E o material que foi apreendido, tem que ter a materialidade, né, gente? Tem que ter. E a Polícia Civil indiciou aquele motorista aquele imbecil, né? Que atropelou o ciclista Carlos Leandro Trindade da Silva, de 51 anos, bem na esquina, o principal cruzamento da Cidade Baixa. Qual é? República com Lima e Silva. Lembra? Foi em dezembro do ano passado. A gente mostrou, o atropelamento foi gravado. O atropelador deve responder por homicídio doloso, porque a vítima morreu. Homicídio doloso duplamente qualificado. Gostei agora, hein? Gostei. Repórter Juan Romero, esse fenômeno das rádios do Grupo Band, traz mais detalhes. Boa tarde, Juan. Oi, Mota, uma boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Boa Tarde Rio Grande. Você lembra daquele caso do Carlos Leandro da Silva, o ciclista de 51 anos, que foi atropelado e acabou morrendo logo depois desse atropelamento? Pois bem, a Polícia Civil confirmou o indiciamento do motorista do carro que atropelou esse ciclista. Esse caso que aconteceu na Cidade Baixa em dezembro do ano passado. O Carlos Leandro Trindade da Silva, que inclusive foi encaminhado para o hospital depois desse atropelamento, mas acabou morrendo 2 semanas depois desse caso, porque o quadro dele acabou se agravando lá no hospital. Lembrando, né, que esse caso aconteceu na esquina das ruas da República com a Lima e Silva, no coração da Cidade Baixa, aqui uma região bem boêmia de Porto Alegre. O condutor do carro deve responder por homicídio doloso, duplamente qualificado por motivo fútil e também que dificultou a defesa da vítima. Depois de uma discussão no trânsito, inclusive registrada por pessoas que estavam por ali, o motorista atropelou Carlos e fugiu do local sem prestar socorro. O condutor, né, desse Hyundai Creta, inclusive, chegou a fazer sinal de ameaça de que mataria ele, dizendo, inclusive, que estava armado. Logo depois do atropelamento, a Polícia Civil chegou a pedir a prisão desse suspeito, algo que a Justiça, inclusive, negou, Mota. Ciclistas, amigos e familiares do Carlos Leandro Trindade da Silva, um mês depois desse acidente, chegaram a fazer manifestações, né, pedindo por segurança no trânsito, principalmente para ciclistas. Inclusive, né, uma bicicleta branca foi pendurada no alto de um poste bem na esquina ali da Lima e Silva com a Rua da República, né, para lembrar a memória do Carlos Leandro Trindade da Silva, que foi morto depois dessa discussão banal no trânsito, Mota. Volto contigo. Valeu, teve uma falhazinha no áudio aí, mas eu entendi. Ele devolveu para mim aqui no estúdio. Obrigado, viu, Juan? Grande Juan Romero faz um baita trabalho na Rádio Bandeirantes 94.9, na Band News também no 99.3. Essas imagens aí revoltam demais, né? Porque mostram como a sociedade está intolerante, como a sociedade discrimina, como a sociedade é agressiva, né? A explosão de ódio, de raiva. Não, isso sempre aconteceu com o ser humano, sim, mas piorou depois da pandemia. Concorda comigo? Os monstros saíram do armário, né, gente? Vamos lembrar, né? Aí o Carlos Leandro, ó. Porque infelizmente, a imagem, né, dessa criatura que agora é réu e vai ser condenado por homicídio. Como foi homicídio doloso? Vai se sentar no banco dos réus, vai ter tribunal do júri para ele. Hoje a gente não pode falar o nome dele porque, né,
Existe a lei de abuso de autoridade, nem mostrar o rosto, mostrar qualquer tipo de imagem, a gente não pode, nem divulgar o nome. Mas o nominho dele, a imagenzinha dele vai aparecer quando ele for lá se sentar no banco dos réus e ser julgado por um conselho de sentença e ter a pena pronunciada, anunciada pelo juiz. Esse criminoso, porque isso daí não foi um atropelamento simples, não foi um acidente, não. Está longe disso. Ele disse que ia matar e matou. Ele disse que ia matar o Carlos Leandro. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes no trânsito. As pessoas estão enlouquecidas. E eu já falei que eu não sou um motorista nota 10 não, hein? No máximo 6, 6 e pouco, e no máximo, tá? Eu sei, eu me conheço. Mas eu como diz, meus filhos me dão bronca e eu tento me corrigir a cada minuto. Mas tem muita gente criminosa atrás do volante. Muita gente que transforma um veículo numa verdadeira arma. Sabe qual é a diferença de uma pessoa, se o Carlos Leandro tivesse sido morto com um tiro na cabeça, para o que aconteceu com ele, que foi atingido propositalmente por um motorista enlouquecido, qual é a diferença? Me diga. Porque as duas coisas foram usadas como arma. Né? Uma pistola, mas nesse caso não foi um carro. O carro se transformou numa arma letal. Então vamos torcer e a gente vai acompanhar. Pode ter certeza que a família também deve estar, né, com o sentimento, até agora, né? Justiça feita, e vamos acreditar na justiça e que esse bandido seja condenado, ok? Gente, recado, deixa eu me comportar agora aqui. Tô bonito, Isaías? Tô bonitão? A gente sabe como a energia é essencial em nossas vidas, em casa, no trabalho, no comércio. Quando tudo funciona, a vida segue em movimento. Por isso, a CPFL moderniza e amplia a rede elétrica, levando mais qualidade e segurança para a sua região. São melhorias, manutenção constante, equipes preparadas, trabalhando todos os dias para garantir um fornecimento mais eficiente e confiável. Isso fortalece o desenvolvimento das cidades, impulsiona oportunidades e leva mais tranquilidade para você e sua família. Porque a CPFL não cuida apenas da infraestrutura, proporciona desenvolvimento da região e da energia que move a sua rotina. Então acesse cpfl.com.br e saiba mais. CPFL RGE. A gente investe na energia que move o seu dia, tá? E eu quero mandar um abraço aí a toda a direção da CPFL RGE por acreditar no meu trabalho, no trabalho de toda a equipe aqui do Boa Tarde Rio Grande, e principalmente nessa parceria vitoriosa com o comercial aqui do Grupo Band RS, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Chiclezinho, por gentileza, eu já ia pedir, ele já colocou, hein? Eita, mas tá ligeiro, hein? Atropelamento do artista da famosa carreta balão mágico, é? Não era furacão, não? Essa é outra? Não, o que eu conheço é carreta furacão. Ah, o nome dessa é carreta balão mágico. Ah, entendi. Gente, o que você está vendo aí é que o ator do personagem O Máscara foi atropelado por um carro enquanto trabalhava lá em Camaquã, na região centro-sul do estado. Pode um negócio desse, não? Que barbaridade, gente. Vou voltar a conversar com a repórter Vitória Fernandes, que segue ao vivo, direto lá da Redação Integrada, nossa redação, né, para falar mais sobre esse caso. Boa tarde novamente, Vitória. Boa tarde de novo para você, Mota, e para todo mundo ligado aqui com a gente. Pois é, os vídeos registraram o momento desse acidente, porque durante o passeio ali os personagens acabam interagindo com o público dentro do veículo e também com os populares nas calçadas que circulam ali em volta do trajeto. Porém, durante uma dessas apresentações na noite de ontem, um dos artistas atravessou a rua para cumprimentar uma criança, mas no mesmo instante em que ele voltava, o carro acabou passando em alta velocidade e acabou chocando com o artista, que caiu no chão. O show foi paralisado e as pessoas nas proximidades ali acabaram prestando apoio. A Brigada Militar também foi acionada e encaminhou o homem para o hospital. Em contato com essa carreta balão mágico, foi confirmado que o artista já está bem e foi liberado, Mota. Mas falaram que é o Máscara, mas eu tô cadê? Será que é o Máscara mesmo? Aqui não dá para mostrar o rosto, né? Para ver se tem aquela máscara verde. Olha o rebu que deu, gente. Foi um acidente, mas o carro, deu para ver as lanternas acesas do veículo, hein?
Na tentativa de frear. Na tentativa de frear, bem colocado, né, Vitória? Dá pra ver que agora tava meio ligeiro, né? Mas dá pra ver pela cor da máscara, Mota. A máscara verde, o chapeuzinho. Não, é o máscara, sim. O pessoal lá da carreta Balão Mágico confirmou pra gente, né? O dono lá de Camaquã confirmou. Agora, o Chiclé me chamou a atenção para um outro detalhe importante. Ultrapassar, atenção, isso serve aí pros meus amigos motoboys, hein, e motogirls. Ultrapassar pela direita não pode, gente. E ainda mais em alta velocidade. Eu até tô vendo o que, né, não tô adivinhando, né, querer adivinhar, não sou profeta, não tenho bola de cristal nem nada. Mas devia estar nervoso com a carreta. E aí, mas peraí, a carreta tava na direção contrária, Chiclé. Eu acho que é mão dupla aí, hein? Eu acho que é mão dupla. Não, o Chiclé falou, não, ele tá ultrapassando pela direita. Não tem a ver não, porque é mão dupla lá. É mão dupla. Graças a Deus tá bem o artista, hein? Graças a Deus tá bem o artista. Não, o Chiclé pensou que ele estava na mesma direção da carreta, por isso que eu ia falar. Estava irritado com a carreta lá, né? Numa velocidade baixa, aí tentou. Não, a carreta estava na direção oposta do carro, ó. E por pouco não ocorre o pior, hein? Aconteceu o atropelamento, mas repito, felizmente aí esse artista, o intérprete do personagem Máscara, está bem. Mais algum detalhe, Vitória? Sem mais detalhes, Mota, qualquer atualização a gente volta aqui na programação. Valeu, grande Vitória Fernandes, repórter das rádios do grupo Band RS. Hoje eu fiz uma reportagem bastante revoltante. Conversei com duas mulheres que foram vítimas de agressão psicológica, agressão física de ex-companheiros dela. E uma dessas mulheres, inclusive, está com um impasse na justiça, Mota, porque ela não pode falar nenhuma característica sobre o ex-namorado, senão a medida protetiva que ela tem contra ele pode ser retirada. Vamos acompanhar a reportagem. A influenciadora digital Fernanda Quinies viveu 7 anos em um casamento abusivo. Tudo começou com agressões verbais que rapidamente evoluíram para agressões psicológicas, físicas e até sexuais. Mas como tem uma dependência emocional, como existe porque ele não chegou me dando tapa, né? Ele me dava um tapa e depois ele me mimava, me dava um café na cama, falava que aquilo não ia voltar a se repetir. Então, isso é uma estrutura inteira que é montada, não é simplesmente a mulher sabe que apanha e gosta, não, né? Tem tudo uma manipulação por trás. Igual ele falava, tu mereceu apanhar. E eu me colocava nessa condição, não, realmente eu mereci. E não é dessa forma. Mesmo com medida protetiva ativa, ela enfrenta uma nova batalha. A justiça determinou que os filhos mantenham convivência com o pai, mesmo contra a vontade deles. A justiça ignorou todo o cenário da violência, as crianças relataram, inclusive, que ele me agredia, né, na frente delas. Eles negaram a medida estendida para eles. Na capital, outro caso revela uma forma de silenciamento. Uma mulher que, por segurança não vamos identificar, foi vítima do ex-namorado, que nossa produção apurou ser um DJ famoso de Porto Alegre. Ela conta que as agressões evoluíram para a destruição do local de trabalho, exposição de fotos íntimas na internet e violência física. Quando eu estava no ápice da discussão, ele começava a me gravar. Então, chorando, desesperado, chorando. Daí ele pegava o telefone e começava a me gravar. E aí eu perguntava pra ele, mas por que tu tá gravando? Desliga, porque daí a gente fica mais nervosa ainda, porque você tá numa discussão, a pessoa começa a gravar da sua cara chorando. Aí ele dizia, não, pra te mostrar o quanto tu fica louca, gritando. Com 6 meses teve o episódio da agressão. E então o que eu quero dizer com isso é que sempre vai escalando o processo, né? É uma coisa que é bem nítida, assim. Devido a uma decisão judicial, a vítima não pode divulgar publicamente o nome, a profissão ou qualquer característica do agressor, senão corre o risco de perder a medida protetiva que tem contra ele. Acho que quando a gente terminou o relacionamento e fez uma medida protetiva que acabaram os nossos problemas, né? Vamos dizer assim. Só que não. Eu tenho sofrido sucessivas tentativas dele de cair a minha medida protetiva. Com um boletim de ocorrência que eu tenho que sair correndo para provar que é falso. E tanto que eu provei todas as vezes que tudo que ele falou é falso, tanto que eu tô com medida protetiva ativa até agora.
Segundo o advogado Marcelo Ruivo, a medida, apesar de polêmica, serve para garantir a lei da presunção de inocência do suspeito. É presumido inocente qualquer pessoa que está sendo investigada por um fato, que está sendo acusada de um fato. Nós temos certeza que a pessoa cometeu o fato depois que foi processada a análise de prova, e aí sim, nós sabemos que aquela pessoa cometeu um fato. Determinações judiciais nesse sentido não são frequentes, mas pode ser um cuidado em relação à presunção de inocência. A urgência por respostas práticas e efetivas contra os agressores de mulheres aparece nos números do Estado. Entre janeiro e fevereiro de 2026, o Rio Grande do Sul registrou 60 tentativas de feminicídio, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, e 23 feminicídios consumados até o mês de março, um aumento de 43%. Por outro lado, os registros de ameaça caíram cerca de 2%, o que indica que mesmo com menos denúncias iniciais, os casos mais graves estão se tornando mais frequentes e violentos. Eu tenho direito, é a minha história. Eu não estou aqui falando e apontando o dedo para quem é. Eu só quero viver em paz e eu não estou conseguindo viver em paz. Desde a minha medida protetiva até hoje, não passa pelo menos 15 a 20 dias sem eu ter alguma nova tentativa de boletim de ocorrência ou de algum fato, ou que eu falei uma vírgula que está no processo, que eu não poderia, nesse nível aí, tá? Que eu falei, que eu dei o exemplo. Ah, eu não durmo direito, lá eu falo que eu não durmo direito, olha aí, ó, vai a repetição. Então, eu tô sempre numa tensão, eu não consigo ter paz. Eu entendo a questão da presunção de inocência, ponto. Mas condicionar uma medida protetiva que, segundo as próprias autoridades, as polícias, o judiciário, salva vidas. O que eu sei é que um papel, a medida protetiva é uma decisão judicial, é um papel. Esse papel não garante totalmente a vida de uma mulher que vem sendo abusada em todos os sentidos, que vem sendo ameaçada e agredida. Porque o roteiro da tragédia todos nós conhecemos. A raiz do machismo, aí o olhar repreensor, a voz alta do machão, o controle na roupa, o controle onde pode e onde não pode ir. Não é verdade? Haja vista o caso lá de São Paulo, que está no Brasil inteiro, todo mundo comentando, o tenente-coronel Geraldo Neto, né? E a soldado Gisele. O roteiro sempre é o mesmo, gente. O roteiro do feminicídio sempre é o mesmo. E a raiz está no machismo. Então, assim, afinal de contas, quem é que a lei protege? Me diga, com base nesses dois exemplos que a gente acabou de mostrar, quem é que está mais protegido ou protegida? As duas vítimas de violência doméstica, uma mostrou o rosto, a outra nem o rosto pode mostrar, porque por tabela vai identificar o vagabundo. Quem é que está mais protegido nessa história? Eu reforço a pergunta. As duas mulheres que viveram um inferno nas mãos dos ex-companheiros. Uma foi casada com um brigadiano. Será que isso a gente pode falar? Ou não também? A outra com um DJ, que pelo que eu sei nem é tão famoso assim, né? Nem é tão famoso assim. Nota 3, nota 4 e olhe lá. Agora, eles não podem ser expostos. Eles não podem. Transformam as vidas das então companheiras num verdadeiro inferno e são protegidos por lei. Eu perguntei, mas eu respondo. Com base nesses dois casos, dessas duas vítimas, quem agrediu, quem cometeu os abusos, e se elas não tivessem se separado, buscado a polícia, talvez pudessem estar mortas agora. Mas os mais protegidos foram eles e não elas. Se continuar assim, repito, até agora são 23 feminicídios. Se a lei continuar assim, protegendo mais o agressor do que a vítima, até o final do ano, até 31 de dezembro de 2026, não serão só 23 feminicídios, pelo menos de 120 a 130.
Porque esse é o ritmo que vem acontecendo. É o ritmo que esses crimes vêm ocorrendo. É lamentável, né? Lamentável. Queria muito bater um papo com o brigadiano e com o tal DJ Mequetrefe. Mas queria muito bater um papo. Será que eles têm a mesma hombridade diante de um outro homem? Ou é só com mulher? Intervalo ligeirinho, eu volto já. A previsão do tempo e as atualizações da dupla Grenal você acompanha no Band Cidade, segunda a sexta, às 10 para 7 da noite. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Respeito pelo fato, respeito por você. Chegamos, Porto Alegre! Sintonize agora na Band FM 93.3 e descubra a mais nova rádio da capital gaúcha, comandada por um time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Eu, Luan Santos. E eu, Rodrigo Moreno. Aqui tem sertanejo, aqui tem pagode e os hits que não saem da sua cabeça. Siga a gente no Insta, @Band. Vamos de volta, ligeirinho. Não falei que era rapidinho? 5 pré-candidatos. Pré-candidatos ou pré-candidatos, hein? Como é que é o mais certo aí, Nath? Pré-candidatos? Então tá. Os 5 pré-candidatos ao governo gaúcho se reuniram ontem para um debate sobre a redução da carga tributária, o salário mínimo regional, o turismo e concessões rodoviárias. A reportagem é dele, João Gabriel Pezzini. O deputado federal Coronel Zucco, o presidente da Conab, Edgar Preto, a ex-deputada Juliana Brizola, o vice-governador Gabriel Souza e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, debateram o futuro do Estado e as propostas das pré-candidaturas em evento promovido pela FEComércio RS. Entre os principais temas abordados no debate, os destaques são a carga tributária, melhorias na educação básica, concessão de rodovias, turismo e o piso regional do salário mínimo. A agenda fiscal é extremamente importante, pagar as nossas dívidas, mas não podemos só olhar o boleto do governo federal. Nós temos que prospectar, desenvolver o Estado, geração de emprego e renda, trazer as pessoas de volta para cá, porque a partir da reforma tributária, a base da estratégia é o consumo. Eu quero ser um governador parceiro de quem produz, de quem empreende. Um governante não pode atuar como um atrapalho para quem quer empreender nesse Estado. Tem que ser parceiro. E a mão amiga do Estado precisa, então, ter essa sintonia, essa sinergia com os setores produtivos, mas também com os trabalhadores. A gente sabe que o terceiro setor tem várias dificuldades, cada vez mais impostos, a gente não aguenta mais nessa carga tributária, 40% de tudo que se produz são impostos, então nós não vamos aumentar impostos no Sul, nós vamos reduzir a carga tributária do Estado, reduzir também o custo do Estado. Esse é o jeito que a gente faz na Prefeitura de Guaíba, que eu fiz também na Grampal, que eu faço no dia a dia e aprendi isso dentro do varejo. O debate foi dividido em 3 blocos. O primeiro com a apresentação dos pré-candidatos e principais propostas da futura candidatura. No segundo, eles responderam perguntas da FEComércio, com tempo de 2 minutos para cada resposta. No terceiro, atenderam os questionamentos da Federação de Comércio. Esse encontro aqui é tão importante, porque esse setor aqui é o setor que mais movimenta a economia do nosso Estado. É um setor que precisa ser o tempo todo incentivado pelo governo do Estado, porque ele gira a nossa economia. Evoluir, impedir retrocessos em primeiríssimo lugar, mas também propiciar melhorias, né? O que significa manter o que está bom, mas melhorar aquilo que precisa ser melhorado, avançando ainda mais naquilo que já conquistamos no Rio Grande do Sul. A plateia é formada majoritariamente por empresários, comerciantes, políticos e demais autoridades ouviram atentamente as propostas apresentadas pelos pré-candidatos. Bom, boa sorte aí aos 5 pré-candidatos, né? Será que vem mais gente aí? Porque são prés, né? Pré, né? Eu falei prés, desculpa, gente. Fui ensinado de forma errada, né, dona Natália? É pré, né? Você falou pré? Então eu tô surdo mesmo, desculpa. Então a culpa é minha. Então são 5 pré-candidatos, pelo menos por enquanto. Julho, né? Junho, julho, aí essas pré-candidaturas se transformam em candidaturas. E o que eu posso adiantar a você que confia, que acredita, que gosta do jeito Band, né, de ser, o jornalismo da Band, o jornalismo de mais alta credibilidade do Brasil, pode ter certeza que a cobertura da Band nas eleições desse ano será um espetáculo no bom sentido, tá?
pode ter certeza que a gente vai fazer uma baita cobertura. Primeira cobertura nacional, e é nos estados, os debates. Você sabe que a Band tem o DNA, né? Da cobertura política, dos grandes debates. Então pode ter certeza que a gente já está se preparando para fazer um baita trabalho, uma baita cobertura, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro, através da Band Nacional. E repito, hein, você não pode perder os grandes debates aqui da Band, ok? Intervalo ligeirinho, é isso, dona Natália? E já tem uma atração musical espetacular também, hein? Você não pode perder. É ligeiro, hein? Mais uma vez é ligeiro o intervalo. Boa, a sua rádio do seu jeito. Tem novidade aqui no Donos. A partir de agora, o nosso time conta com os reforços de Magrão, Luiz Mário. Eles chegam para somar no melhor debate do estado, ao lado de Carlos Guimarães e Bruno Soares. Acompanhe de segunda a sexta ao meio-dia na tela da Band e nas redes sociais do nosso programa. Porque aqui futebol é com quem entende de bola. Nós estamos juntos. Aqui a sua voz ganha força. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. As principais notícias do estado, a prestação de serviço, a previsão do tempo e as atualizações da dupla Grenal, você acompanha no Band Cidade, segunda a sexta, às 10:50 da noite. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Respeito pelo fato, respeito por você. Chegamos, Porto Alegre! Sintonize agora na Band FM 93.3 e descubra a mais nova rádio da capital gaúcha, comandada por um time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Eu, Luan Santos. E eu, Rodrigo Moreno. Aqui tem sertanejo, aqui tem pagode e os hits que não saem da sua cabeça. Siga a gente no Insta, @BandFMPoa, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Tem novidade aqui no Donos. A partir de agora, o nosso time conta com os reforços de Magrão, Luiz Mário. Eles chegam para somar no melhor debate do estado, ao lado de Carlos Guimarães e Bruno Soares. Acompanhe de segunda a sexta ao meio-dia na tela da Band e nas redes. E sexta-feira é dia de música boa aqui no Boa Tarde. Hoje no programa estamos recebendo, não receberemos, uma banda lá de Novo Hamburgo, confere? Porto Alegre. Porto Alegre. Estaremos em Novo Hamburgo. Estarão em Novo Hamburgo. E essa banda que está com a turnê 32 giros, celebrando mais de 3 décadas, mas guris são todos jovens, gente, 3 décadas, começaram com 4 anos de idade, mais ou menos. Bom, 3 décadas de trajetória no rock gaúcho. Eles são conhecidos por criarem releituras de vários clássicos, como Só Uma Canção. Você que está do outro lado da tela, se você viu o meu Instagram particular, você sabe qual é a banda que está aqui ao meu lado. Vem, bom, eu ia falar vem pra cá, mas eles já estão aqui. Com vocês, a banda Maria do Relento. Cadê os aplausos? Ei, coisa boa! E olha só, deixa eu explicar aqui, tá? Já pedi pra... Que a idade chega, a gente esquece as coisas, né? Pepe, tudo bem? Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado. Jéssica, Obrigado, tá? obrigado. Cadê o Caco? Pois é. Então... Onde está... Onde está o Caco? Aquele elemento. Tava faxinando a casa. Sexta-feira é dia de faxina. Alguém tem que trabalhar. Exato. O que é isso, gente? Gente, é um prazer tê-los aqui novamente. Mota, prazer. Coisa boa, coisa boa. Bom te ver, tu é um mestre pra nós. Que isso, gente. Mas eu quero aproveitar que a minha mãe é muito sua fã. Qual o nome da sua Jéssica? Neura. Dona Neura, ó. Aí, ó. Um beijo, cadê? Qual das 32 câmeras, qual é aqui na 3? Aqui, ó, na 2, ó. Não, na 3, aqui. Ah, vocês estão me deixando louco, né? Aqui, na 1, aqui, ó. Eu sei, vai me dar labirintite, daqui a pouco vocês estão lascados, hein? Beijo, dá um beijão nela por mim, obrigadão, tá? Obrigadão. Dá um beijão. Gente, como é que tá aí essa questão da turnê? Conta um pouco, rapidinho. 32 giros, então 32 anos de Maria do Relento.
Né? Há 32 anos 32 anos. Tu falou que nós estamos bem, mas estamos bem. Não, vocês tomam o que para conservar, hein? Estamos no formal, né? Formal? Não. É chá de formal? Não, a gente se cuida, né? Se cuida, né? Faz os exercícios, se cuida um pouquinho, dá uma pintadinha na barba de vez em quando. Mas vocês estão bem, gente, ó. Não, palavra de quem, né? De quem é você geralmente... Tá bem, você tá bem também. Eu acho que o Mota toma como base eu, né? Que sou mais porque o garoto é mais novo. Ele é o caçula? Tem a idade da banda. Eu tenho 35, né? Quase a idade da banda. O garoto tentou fazer uns 3 anos aí. E me fala uma coisa, como é que tá aí a questão da turnê? E esse final de semana, por exemplo, a partir de hoje, onde tem a apresentação? Estaremos hoje em Novo Hamburgo, no Lorde Bar, né? Sim. Noite de São Patrick do Lorde Bar, que é um bar muito tradicional na região dos Sinos. Depois, amanhã, estaremos no Sobrinhos Rock Bar, em Igrejinha, também noite de São Patrick's, né? E muito feliz, semana que vem, dia 28, Santa Cruz do Sul, um baile do Tênis Clube Santa Cruz do Sul. Vocês não param, né? Graças a Deus, esse mês Graças tá muito né? bom. Que muito venha bom. aqui, a agenda fique cada vez mais lotada. E a gente está também lançando, né, essa releitura do Só Uma Canção, que é a música daquela clássica banda Barbarella. Barbarella está completando 56 anos de atividade. Eles lançaram Só Uma Canção em 89 e agora a Maria do Relento faz a releitura, né, com bastante ritmo, bastante swing, rock, distorção, uma coisa muito bacana. Coisa boa, Pepe. E o clipe sai hoje. À noite, vai ser lançado hoje à noite. Então peraí. Talvez nós temos. Eu não sei se eu já tô tomando a frente aqui, mas. Não, mas daqui a pouco então vai ter lançamento de clipe. Nós vamos ter umas imagens hoje exclusivas pro teu programa, exclusivas para ti. E o lançamento oficial vai ser feito hoje ao vivo durante o show lá em Novo Hamburgo. Que maravilha. Mas nós já vamos hoje botar imagens aqui para ti. Aqui, então, olha que honra, gente. Nossa, claro. Aqui, ó, do Boa Tarde Rio Grande da Band RS. Eu sei, tô falando demais. Vamos cantar e tocar? Vamos apresentar um trechinho então do Só Uma Canção. Vamos lá então, vamos lá. Relembrar isso. Maria do Relento do Boa Tarde Rio Grande. Tudo vai mudar em mim, só depende de você. Sentimentos têm fim, tá no sangue, deixa assim. Só as canções de amor me fazem delirar de emoção. Numa magia linda, aquece o coração. Eu quero uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Só uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Solte seu vento, sinta a liberdade no mar, a brisa em sua direção. Vista-se de sonhos, passe a transpirar o amor que existe dentro de você. Não existem regras pra viver. Cadê os aplausos aí pra Dona Maria do Relento? Vamos reforçar. Hoje, logo mais que horas? A partir das 10 horas da noite no Lorde Bar em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, também conhecido como 22 horas lá no Lorde Bar, lá na nossa querida NH. E amanhã? Amanhã no Sobrinhos Rock Bar em Igrejinha. Também em volta da meia-noite daí lá em Santa Cruz, domingo? Santa Cruz no dia 28, semana 28. que vem. E também já queria aproveitar a tua audiência. Fica à vontade. 14 de agosto, Maria do Relento em Porto Alegre, no Bar Opinião. Opa! Anota na agenda aí, pessoal. No Templo do Rock, hein? Aqui de Porto Alegre. Bar Opinião, 14 de agosto. Ih, mas vai estar um frio, hein? Mas é bom, né, pra gente, mas é bom pra gente espantar o frio, sabe como? Dançando, caindo no rock, não é? 14 de agosto, então, no Opinião, Maria do Relento. Gente, quanto tempo eu tenho, Nath? 2,5? Eu quero encerrar com Maria do Relento. Vamos dar 2,5, dá uma completa ou duas? Dá quase duas, viu? Dá quase duas? Dá quase duas. Então vamos lá, eu já me despeço, vocês emendam aí, tá? Tá bom. Eu já me despeço aqui na câmera geral, aqui, ó, isso, já me despeço desejando um ótimo final de semana a todos. E a gente começar o final de semana com rock gaúcho, com Maria do Relento, é outra coisa, né, gente?
Vamos lá! Maria do Guereto no Boa Tarde. Um giramundo como eu, que vive a vida a procurar alguém que siga meu caminho e veja tudo como eu. Se caminhando eu encontrar alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar, contando os dias, esperarei e de passo em passos eu procurarei e acharei, acharei, acharei um vagabundo como eu. Também merece ser feliz, pois eu só quero nessa vida ter um amor somente meu, ter um amor somente meu, ter um amor somente meu. Ei, coisa boa! Vamos contratar a Maria do Guereto pra show, pessoal!